Espírito Santo sempre foi ativo desde o princípio de tudo. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber nossas notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. Nós veremos sobre o Espírito Santo agindo no Novo Testamento logo após a nossa vinheta. A Bíblia, ela nos mostra várias atuações do Espírito Santo que estão registradas no Antigo Testamento, que foi o estudo anterior, e agora nós veremos registrados no Novo Testamento. Vamos ao nosso tema, o Espírito Santo no Novo Testamento. Nosso texto base está em Romanos capítulo 8, verso 9, que diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Só nesse versículo nós vemos dois nomes atribuído ao Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Como eu comentei no estudo anterior, nós vimos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e agora nós veremos como ele agia no Novo Testamento, assim como os nomes que ele é descrito. Então nós já vimos no versículo o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, mas também ele é tido como Espírito de Jesus, Espírito do Senhor, Espírito do Pai, Espírito de adoção, Espírito de vida, Espírito da promessa, Espírito da glória, da verdade, de profecia, Espírito eterno, Consolador e Advogado, nomes atribuídos ao Espírito Santo. E o nascimento de Jesus foi obra do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 20, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, ele era casado com Maria, mas ele ainda não havia a conhecido no sentido de intimidade, e ela estava grávida, mas era obra do Espírito Santo, e José intentou deixá-la, mas o anjo do Senhor apareceu para José, como nós vimos, e disse: e José, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo também, quando Jesus, ele havia sido batizado por João Batista, após Jesus sair do Rio Jordão, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Mateus capítulo 4, verso 1, que diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É tremendo a gente entender a atuação do Espírito Santo, e Jesus, ele mostrou a necessidade que ele tinha que ascender ao céu para que o Consolador, para que o Espírito Santo descesse. João capítulo 16, verso 7. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta, se eu não for. O advogado, em outras versões, o Consolador, não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus, ele mostra também a função do Espírito Santo no mundo. João capítulo 16, verso 8, quando então ele vier,
convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Olha que tremendo! E o Espírito Santo, ele veio após Jesus ascender ao céu. Mas nós vemos que João Batista, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Lucas capítulo 1, verso 15, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso! E João Batista, ele fala sobre o batismo no Espírito Santo. Mateus capítulo 3, verso 11 e verso 12, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Está falando sobre Jesus, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha que tremendo! João Batista já deixa claro que quem batiza com o Espírito Santo é o nosso Jesus. E Isabel, a mãe de João Batista, ela também foi cheia do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, verso 41. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, ou seja, João Batista, saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Que tremendo a gente ver que o Espírito Santo, ele agia, ele enchia as pessoas, mas ainda era de forma temporária. E Jesus, ele falou para os discípulos receberem o Espírito Santo. João capítulo 20, verso 21 e verso 22, novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isto soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Olha que tremendo! Nós aceitamos a Jesus e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Mas antes de Jesus ascender ao céu, ele deu mandamentos pelo Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Que Deus tremendo é esse, que Jesus maravilhoso é esse, que nos manda o Espírito Consolador, o Espírito Santo estar conosco, estar nos ajudando, estar nos sustentando. E Jesus, ele falou para os discípulos sobre o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha que tremendo nosso Jesus falar para os discípulos sobre o batismo no Espírito Santo. E Jesus, ele falou que eles seriam capacitados pelo Espírito Santo para testemunharem. Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O Espírito Santo, ele capacita, e ele capacita para testemunharmos sobre Jesus, para falarmos sobre Jesus, mas para falarmos cheios de poder sobre o nosso Jesus. E os discípulos, eles receberam o batismo no Espírito Santo, como Jesus havia falado. Atos capítulo 2, verso 1 ao verso 4, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos
concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E Pedro, cheio do Espírito Santo, falou com ousadia, pois aquelas pessoas que ouviam eles imaginavam e zombavam que eles estavam embriagados. Mas olha o que Pedro falou com ousadia, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 14 e verso 33. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, de sorte que exaltado, está falando de Jesus, pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. E Pedro, ele começa a falar cheio de ousadia, e ele mostrou para as pessoas que o rei Davi já havia profetizado através do Espírito Santo sobre a traição que Jesus sofreria através de Judas. Atos capítulo 1, verso 16. Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. E eles deveriam saber, pois estava escrito, e a maioria, principalmente os sacerdotes, eram conhecedores da palavra. E Pedro, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, os principais da sinagoga, eles estavam interrogando a Pedro, perguntando a Pedro em nome de quem ou com que poder ele havia curado o coxo que ficava lá na porta do templo chamada Formosa. Mas olha a ousadia, a autoridade de um homem cheio do Espírito Santo falando. Atos capítulo 4, verso 10 ao verso 12. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha a ousadia de Pedro, ele estava falando para os principais da sinagoga, para os sacerdotes, e ele não ficou temeroso, ele foi ousado, ele estava cheio do Espírito Santo, e ele falou que eles tinha sido usado e tinha feito aquele milagre em nome de Jesus o Nazareno, o qual aqueles homens rejeitaram, crucificaram, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Atos capítulo 5, verso 15 ainda nos mostra: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas
para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, um homem ousado, um homem que fazia a obra que o Senhor Jesus havia mandado fazer. Mas os apóstolos, eles eram cheios também do Espírito Santo. Atos capítulo 5, verso 12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, porque o Espírito Santo agia através dele, e a igreja, ela foi cheia do Espírito Santo, ela era dirigida por ele, e nesta direção eles escolheram 7 homens para servirem. Atos capítulo 6, verso 5, nós vamos ver qual era a condição para que estes homens fossem escolhidos e servissem na casa de Deus. Atos capítulo 6, verso 5, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses homens que tinham que ser escolhidos, eles deveriam ser homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 42, 43 e 47, fala como era a igreja primitiva. Vamos ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no que os apóstolos que andaram com Jesus, eles ensinavam, na comunhão, perseveravam no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus, ele usava a igreja ela vivia para a glória de Deus, sendo dirigida pelo Espírito Santo. Foi assim com a igreja primitiva, e nós vimos que Estevão, ele foi um dos escolhidos para servir na igreja, porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 6, verso 8 e verso 15, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo de Deus. Estevão, ele tinha prazer em servir a Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele era usado por Deus, e através do Espírito Santo era realizado maravilhas, prodígios e sinais, grandes sinais entre o povo. E Estevão, ele viu a glória de Deus, e a glória de Deus faz diferença na vida do homem, pois enquanto Estevão estava sendo apedrejado, recebendo as pedradas, eu imagino o tamanho das pedradas, sabe o que ele fez? Ele pediu para o Senhor perdoar aqueles homens. Olha como um homem que vive com a glória de Deus, na direção de Deus, cheio do Espírito Santo, ele não guarda rancor, porque naquele momento, com cada pedrada, Estevão, o que ele fala? Ele pede para que Deus os perdoe. Atos capítulo 7, 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha que privilégio! É difícil você não ser modificado quando você tem um encontro real com o Senhor. E a Bíblia nos mostra homens que foram cheios do Espírito Santo e foram usados por Deus para fazerem a obra aqui na terra, para o reino de Deus. E o que era glorificado era o nome do Senhor. O que era visto não era aqueles homens,
era o Senhor que agia na vida deles através do Espírito Santo. E Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 9, verso 17. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E ele foi cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 13, verso 9 nos mostra, vamos ler: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Saulo, no caminho de Damasco, quando ele se encontrou com Jesus, ele ficou cego, mas Jesus, maravilhoso, misericordioso, pediu para o profeta Ananias ir aonde ele estava, e Ananias orou por ele. Ele ficou curado e também ficou cheio do Espírito Santo, e ele fez a obra de Deus. Atos capítulo 19, verso 11, verso 12 mostra que intimidade, que comunhão maravilhosa Paulo tinha com nosso Deus. Vamos ler: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Mas observa que de sorte que eles levavam, ele não vendia não, porque era o Espírito Santo atuando através de Paulo. Os discípulos, eles também foram cheios do Espírito Santo, cheios de alegria, mesmo diante de perseguições. Eles não desistiam. Sabe por quê? Porque a alegria deles era plena, porque quem habitava neles e eles davam vazão era o Espírito Santo. Atos capítulo 13, verso 50 e verso 52. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. Olha o que faz o ser humano ser pleno de alegria, ser feliz, estar nesta caminhada cristã, não se importando com as pedradas, não se importando com as perseguições, não se importando com o desprezo, é viver cheio do Espírito Santo. E no livro de Atos, que foi escrito por Lucas, existem 56 referências sobre o Espírito Santo agir. Por isso que muitos dizem que o livro de Atos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo e não de Atos dos Apóstolos. Mas os apóstolos, eles foram usados por Deus, eles foram cheios do Espírito Santo e eles foram poderosamente usados pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha que tremendo, olha onde deve estar a nossa alegria, olha como as pessoas perderam um pouco o foco. Devemos estar cheios do Espírito Santo, e Paulo, ele nos adverte que devemos ser cheios do Espírito Santo, assim como a igreja primitiva foi usada por Deus através do Espírito Santo, assim como muitos discípulos, muitos diáconos, muitos missionários, assim como aqueles que fizeram a obra de Deus desde o início foram cheios do Espírito Santo, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda. E eu vou concluir com esta fala de Paulo: mas enchei-vos do Espírito. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele quer nos encher. O Espírito Santo, ele quer
quer nos usar. O Espírito Santo, ele nos dá ousadia, ele nos capacita, ele nos dá poder para trabalharmos para o reino do nosso Deus. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Meu Amigo Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo e o estudo anterior, que é o Espírito Santo atuando no Antigo Testamento. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.